Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, antes da gente começar os nossos estudos de hoje, gostaria de agradecer a cada um de vocês, todos vocês que estão inscritos no canal. Peço que continue acompanhando nossos estudos. Nós estamos crescendo na graça de Deus. Isto é coisa muito importante para as nossas vidas. Crescer na graça e no conhecimento. Através de leituras, a gente vai aprendendo junto e vamos crescendo junto na graça de Deus. Olha, peço que dar aí os seus likes, que ative aí o sininho para receber as notificações. E todos vocês que ainda não se inscreveram, mas que estão acompanhando nossos estudos, se inscrevam. Vamos nos dar esta oportunidade de, através das mensagens da graça de Deus, que nós possamos crescer também juntos na graça e no conhecimento. Olha, o tema de hoje é: o Evangelho da Graça não é de origem humana. Exatamente. A gente está, através de alguns estudos, falando sempre no Evangelho da Graça de Deus. Este Evangelho é um Evangelho que ele já está aqui na Bíblia há mais de 2000 anos. Não é um Evangelho novo que a gente está trazendo, mas sim o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho que depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele escolheu um homem e entregou as boas novas, o Evangelho da graça de Deus, a este homem que é Paulo. Nós temos aqui já no nosso canal vários estudos que a gente está falando sobre isto. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver que o próprio apóstolo Paulo, ele mostra para a gente que este evangelho, ele não recebeu de homem nenhum. Quer dizer, este evangelho não tem uma origem humana. Por isso que eu trago esse tema de hoje. Este evangelho Paulo não aprendeu com homem nenhum. O evangelho da graça de Deus foi por revelação do Cristo ressuscitado. O Eterno, ele decidiu a revelar as boas novas, o Evangelho da Graça a Paulo. Por que a gente fala Evangelho da Graça? Porque nós estamos vivendo, quando eu digo nós, são todos aqueles que estão depois da cruz. Todos que nasceram depois da cruz não estão vivendo no tempo da lei. Às vezes a gente tenta ainda praticar as coisas da lei de Moisés, mas nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça de Deus. A graça de Deus, Jesus veio trazer a graça, e a graça de Deus já foi estabelecida. Nós depois da cruz, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. E neste tempo, para este tempo, tem um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. E é este evangelho, as revelações deste evangelho, as conquistas que foi conquistada na cruz, faz parte desse evangelho, desta mensagem que foi entregue a Paulo. E é o que nós vamos aprender aqui neste canal, o que nós vamos aprender nos nossos estudos. Então, tá aí o nome da mensagem de hoje. O Evangelho da Graça não é de origem humana. É uma alegria muito grande, meus amados irmãos, poder estar aqui através deste canal simples, através dessas mensagens simples, tá passando para vocês um pouco do que eu estou aprendendo. Eu não conheço toda a verdade, eu não sou dono da verdade, eu também estou caminhando no aprendizado, crescendo na graça de Deus, mas com muito amor é que eu trago aqui estas mensagens, compartilhando com todos vocês a mensagem da graça de Deus. A mensagem de hoje vai dar início então em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 11. Vamos lá, leia comigo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Veja bem, por que eu trago a mensagem de hoje como título? O Evangelho da Graça não é de origem humana. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo
que o evangelho por ele anunciado, quer dizer, o evangelho que ele recebeu e que ele anuncia, não é segundo o homem. Olha no versículo 12, ele diz: pois eu não recebi e nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele aqui está sendo bem claro. Ele está dizendo que o evangelho que ele anuncia não é um evangelho de origem humana. Não é um evangelho que ele recebeu de homem algum. Aqui ele diz então no versículo 12 que o evangelho que ele anuncia, ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Não foi por Jesus de Nazaré. Porque quando Paulo diz aqui que ele não recebeu este evangelho nem aprendeu de homem algum, ele está incluindo também Jesus de Nazaré. Exatamente. Por quê? Os 12 apóstolos teve então aquela missão de ser apóstolo de Jesus de Nazaré e receberam então um evangelho para ser anunciado, que é o evangelho da circuncisão, é o evangelho da lei de Moisés, é o evangelho para aquele povo que estava vivendo ainda debaixo da lei. Eles tiveram este evangelho dado por Jesus de Nazaré. Mas Paulo nem sequer conheceu Jesus de Nazaré. Paulo teve um encontro com Cristo ressuscitado. Depois da cruz, Jesus, ao morrer e ressuscitar, já não era mais Jesus de Nazaré. Ele ainda até se reencarnou num corpo de carne. A gente vai ver aqui neste canal também, né, os motivos os quais Jesus teve a necessidade de voltar de novo num corpo de carne. Mas Jesus, depois da cruz, ele ressuscitado num novo corpo, num corpo glorificado, que agora já não é mais Jesus de Nazaré, agora era Jesus Cristo, é o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado. Ele então aparece para Paulo na estrada de Damasco. Então ele tem um encontro com Paulo. Paulo então se torna um instrumento nas mãos de Cristo. E Paulo recebe o evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Paulo recebe o evangelho da graça. E Paulo não recebeu esse evangelho através de ensinamentos, através de estudar, de fazer faculdade. Paulo recebeu este evangelho através de revelação. Paulo foi levado ao terceiro céu. Paulo foi elevado a um nível espiritual acima daquele nível que ele vivia. E aí ele teve um encontro com Cristo e ouviu palavras inefáveis da boca do Cristo ressuscitado. Então aí sim, Paulo recebeu as revelações da graça de Deus. Quando a gente então está lendo as cartas de Paulo, que está de Romanos a Hebreus, aqui dentro das cartas de Paulo, a gente encontra então o evangelho, a mensagem, a boa nova do Cristo ressuscitado, que foi entregue a Paulo. Dentro das cartas de Paulo, nós encontramos as revelações que o Cristo ressuscitado entregou a Paulo, coisas que veio do terceiro céu, as conquistas da cruz. Paulo apresenta para a gente dentro do evangelho da graça de Deus. Olha, Paulo está deixando bem claro no versículo 12, Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz: pois eu não o recebi e nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. É maravilhoso a gente estar tendo essa oportunidade de saber que para esse tempo que a gente está vivendo, que é o tempo da graça de Deus, tem um evangelho, tem uma boa nova, tem uma boa notícia. Nós precisamos estar lendo, estar estudando, procurando então ter essa intimidade com a palavra de Deus, para que a gente possamos juntos conhecer estas revelações e estas conquistas que estão no evangelho da graça de Deus. Em 2 de Coríntios, vamos lá, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Olha, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: é preciso gloriar-se, por certo, não convém.
Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Paulo então está dizendo, é preciso gloriar-se? Não, por certo não convém. Paulo quer dizer, não é certo o homem ficar puxando glória para si mesmo. Por quê? Porque toda honra e toda glória é dada ao Criador. Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Paulo então está dizendo, é preciso gloriar-se? Por certo não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Paulo quer dizer aqui, nesta carta aos Coríntios, que ele não vai ficar puxando glória para ele, mas é preciso, na verdade, ele mencionar as visões e as revelações do Senhor. Que Senhor? Jesus de Nazaré? Não, do Cristo ressuscitado, porque ele teve então visões e as revelações diretamente do Cristo ressuscitado. E Paulo quer dizer que nas cartas de Paulo nós vamos encontrar o quê? As revelações e as visões que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Por isso a gente traz esse tema, o evangelho que o apóstolo Paulo prega, o evangelho deste tempo, do tempo da graça de Deus. O evangelho da graça não é de origem humana. Paulo não aprendeu lá dentro da lei de Moisés, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes. Paulo era fariseu, mas Paulo não aprendeu este evangelho aqui lá no templo de Salomão. Paulo não aprendeu este evangelho com Jesus de Nazaré. Paulo não aprendeu este evangelho com o apóstolo Pedro, com Tiago, com Mateus, com João, não. Paulo nem sequer andava junto com os apóstolos. Paulo nem sequer conhecia Jesus de Nazaré. Paulo teve um encontro diretamente com o Cristo ressuscitado, porque Paulo se tornou um instrumento, como eu tenho dito, nas mãos do Cristo. Olha, vamos estar caminhando para a gente estar encerrando, mas vamos passar em algumas passagens. Aqui em Atos, capítulo também de número 9, no versículo de número 15 e 16, a gente vê, olha, Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhes revelarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Então aqui é o momento que o Cristo ressuscitado está falando com o Ananias, dizendo para o Ananias, porque o Ananias era um sacerdote e que quando viu falar que Paulo estava então, na verdade Saulo estava chegando em Damasco, ele teve medo, porque ele conhecia a fama de Saulo. E quando o Cristo então fala com ele, vai para você receber o Saulo, ele quer negar de ir, pois então o Cristo diz, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola. É isso que nós precisamos entender. O tempo da história, o tempo dos acontecimentos. Jesus de Nazaré escolheu os 12 apóstolos, mas tudo foi acontecendo e depois da cruz, o Cristo ressuscitado escolheu este homem, Paulo, e a este homem foi dado então, por revelação, o evangelho da graça de Deus. Para a gente encerrar, olha, vamos voltar em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 1. Paulo, aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo está fazendo então a abertura desta carta que ele escreve aos Gálatas. E Paulo diz exatamente assim, leia comigo, Gálatas, capítulo de número 1, versículo 1. Olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Quer dizer, Paulo se tornou apóstolo, mas não foi através de um homem que às vezes colocou a mão na cabeça de Paulo, que ungiu Paulo como apóstolo, nada disso. Paulo está sendo claro, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo. Olha, quando Paulo diz que ele é apóstolo, não da parte de homens, eu entendo que quando diz da parte de homens, está no plural, ele quer dizer não é de homem algum
que ele se tornou apóstolo. E ele ainda frisa bem, ele diz, nem por intermédio de um homem, quer dizer, nem por intermédio de Jesus de Nazaré, que era Deus mesmo, mas num corpo de carne, sendo então ali um homem também, Jesus de Nazaré. Nem por este homem, Jesus de Nazaré. Mas Paulo diz, olha, na sequência do versículo 1, ele diz, mas, tem uma vírgula, a gente vê que tudo tem sentido. Paulo diz, não por intermédio de um homem, vírgula, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, depois da ressurreição, depois que Deus ressuscitou o Filho dele de entre os mortos, este então ressuscitado, o Cristo vivo, é que escolhe Paulo para ser apóstolo e apóstolo da graça de Deus. Isto é maravilhoso a gente ter esse entendimento. As revelações do Evangelho da graça de Deus foi entregue a Paulo. Nós vamos, a partir dos nossos estudos, começar a observar então, dentro das cartas de Paulo, as revelações que Paulo traz para a gente, que Paulo traz para os gentios, porque o Evangelho da graça de Deus, que foi entregue a Paulo, é um evangelho direcionado aos gentios. Claro, os judeus também, que ouvisse o evangelho da circuncisão, que foi entregue a Pedro. Nós temos aí um estudo no nosso canal, o último estudo, que fala bem claro para a gente, né? Em Gálatas capítulo 2, versículo 7, a palavra diz que foi dado o evangelho da circuncisão a Pedro e o evangelho da incircuncisão a Paulo. Este evangelho que foi entregue a Paulo, nele contém as revelações do Cristo ressuscitado. Nele contém as conquistas da cruz. E é o que nós vamos procurar lendo, fazendo esses estudos. Nós vamos trazer então as mensagens, as revelações e as conquistas que estão no Evangelho da graça de Deus. E olha, são coisa maravilhosa as revelações que Paulo traz deste Evangelho da graça de Deus. Nós vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando nossos estudos. Peço aí que quem não se inscreveu, se inscrevam. Peço a todos vocês que já se inscreveram, dá aí um like, ative aí o sininho para receber as notificações. E vamos crescer juntos na graça de Deus. Um grande abraço, graça e paz.